A paz do Senhor a todos e a todas. Hoje, palavra da semana. E a palavra que eu vim compartilhar com vocês se encontra no Evangelho de João, capítulo 8. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava, e os escribas e fariseus trouxe-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, disseram-lhes: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dize? Isso dizia eles, tentando para que tivesse o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistia, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando, inclinando-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aleluia. Sabemos que o salário do pecado é a morte. E ali ainda havia a lei de Moisés, que as tais que fosse pegue em adultério era para ser apedrejada até a morte. Esta mulher, ela sabia disso, ela conhecia a lei, mas mesmo assim ela foi lá e adulterou, estava no ato, ela foi pegue. Então, pela lei, era para ter sido apedrejada. E aqueles homens, os fariseus, os escribas, todo aquele povo levou ela até o mestre. Enfim, mas o Senhor teve misericórdia dela e não permitiu que ela viesse ser morta, que ela viesse ser apedrejada até a morte, porque nós sabemos do pecado, aquilo que nos leva à morte, e sabemos que o pecado, o salário do pecado é a morte, nós sabemos. Mas hoje o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar, nos arrepender e não praticar o erro, porque nós não devemos pecar contra Ele. Porque hoje o Senhor está nos dando a oportunidade, mas naquele dia que nós estaremos frente a frente com Ele, em que as nossas obras serão julgadas, nós não vamos ter a outra oportunidade como esta mulher teve. Então, que nós vamos ter essa consciência que o pecado, sim, nos leva para a morte, aqueles que permaneceram no pecado. Assim como o Senhor teve misericórdia desta mulher e deu a ela mais uma oportunidade de se consertar, de se arrepender, assim o Senhor está nos dando hoje. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia, louvado seja Deus. Nós sabemos que o pecado nos tira da presença de Deus. Nós sabemos que o pecado vai nos tirar a coroa da vida. Sabemos que o pecado não vai permitir, o Senhor não vai permitir a nossa entrada no seu reino. Então, que nós hoje vamos colocar nossa vida em ordem diante de Deus, que nós vamos nos arrepender. Porque naquele dia nós não vamos ter a oportunidade como esta mulher teve aqui. Nós não vamos ter. E se hoje o Senhor nos pedir a nossa alma, será que nós estamos com a nossa vida correta, reta diante dele? Então que nós vamos nos alertar para esta realidade. Se nós temos uma oportunidade hoje de nos consertar diante de Deus, então que nós vamos fazer hoje. Porque pode ser que amanhã ou depois, pode ser muito tarde. Porque o Senhor deu a oportunidade para ela e assim o Senhor está nos dando até este momento a oportunidade de ir e não pecar mais, de nos arrepender e não pecar mais, de confessar e não praticar mais o erro, para que nós venhamos ter a vida eterna. Que você venha recebendo esta palavra, que o Senhor venha te dando força, graça e entendimento, tá? Um grande beijo, a paz do Senhor. Tchau.